Olá, gente, tudo bem? Professor Thiago aqui para mais uma aula de matemática. Na verdade, essa playlist é voltada especificamente para o pessoal do nono ano que está estudando comigo nesse ano de 2020, né, no CMPM2, e também vai ter uma outra playlist paralela a essa voltada para o pessoal do oitavo ano, né? Espero que você goste dessa ideia. Meus alunos espero que consigam acompanhar. Geralmente eu vou colocar antes aqui nossa aula para depois ser passada em sala de aula, então você não vai ter desculpa para não estudar, ok? Tire suas dúvidas. Se você não estudou comigo, deixe aí nos comentários as suas dúvidas que eu faço o possível para responder, certo? Se você já gostou dessa ideia, ou, não sei, depois que assistir esse vídeo você gostar, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever nesse canal e de compartilhar com seus amigos essa ideia que está sendo feita com muito amor e carinho. Meus aluninhos, amo vocês. Vamos lá para nossa aula. Essa aula aqui especificamente voltada para o nono ano, né? Aula 1, números reais e medidas. Nosso primeiro subtema, segmentos. O que são segmentos? São retas que podem ser medidas. É uma coisa que vem depois da outra e acabou, certo? Nós temos duas classificações de segmentos. Primeiro, comensuráveis e os incomensuráveis. A gente precisa entender essa palavra especificamente para saber o que significa, né? Os comensuráveis, essa palavra já está dizendo. Esse mensurável, bem aqui, esse mensurável vem de medida. E esse com seria tipo, você pode medir. Seria mais ou menos isso. Então, algo comensurável é algo que você pode medir. Geralmente ele vai ser dividido, como nós podemos ver aqui nos nossos exemplos, nossos segmentos A e nosso segmento B. Perceba que ele já está dividido. Esses espacinhos nós chamamos de unidades. Observe só, nós temos aqui uma unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, 6 unidades. Então, esse nosso segmento A, nós temos o equivalente a 6 unidades de medidas. Se é metros, centímetros ou alguma outra coisa do tipo, as questões geralmente vão dar. Se não derem essa informação, você vai pegar e colocar esse Uzinho. Mas também não é necessário, né? Não é uma obrigatoriedade você colocar esse U. Esse U significa unidade de espaços. E aqui nós temos também o nosso segmento B. O nosso segmento B tem 1, 2, 3 Uzinhos, ou 3 unidades de medidas que a gente não conhece. Pode ser metros, centímetros, quilômetros, decímetros, não sei. Depende muito do que a questão vai te dar. Mas fica aí essa dica, né? Quando não tiver unidade de medida sendo indicado, você pega e coloca esse Uzinho. Que relação a gente pode ter entre o nosso segmento A e o nosso segmento B? Perceba que nós temos 6 unidades de medidas aqui no nosso segmento A e nós temos 3 unidades de medida no nosso segmento B. A gente poderia, por exemplo, fazer essa relação aqui, ó. Dizer que o B, opa, só tirar daqui da frente, já. Nós poderíamos dizer que o segmento B, ele poderia ser o segmento A dividido por 2. Uma outra maneira que a gente tem de representar isso seria dizer que o B é 1/2 de A. São duas formas que você pode representar. É a mesma coisa. A sobre 2 ou 1/2 de A, tanto faz. Isso indica que você está dividindo por 2. Por que nós podemos afirmar isso? Porque observe, se você pegar o A, que é 6, e dividir por 2, 6 dividido por 2 é 3. Ou seja, esse 3 é 1/2 do nosso 6. Quer uma forma mais rústica para você representar isso? Lá do seu quarto ano, vamos supor que você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 espacinhos. E você pinta 3 desses espacinhos. Você não concorda que esses 3 são metade do nosso 6? Ou seja, ele vai ser 1/2. Só para a gente revisar aí o nosso quarto aninho, né? Então, essa é a linguagem que vai ser utilizada. E vários outros tipos de linguagem vão poder ser utilizados só que em forma de fração. Geralmente o livro, ele pede, para complicar um pouquinho essas questões, ele pede para você escrever a forma fracionária. Nesse caso, você colocaria 1/2, ele pede 1/2. Pronto, você já fez a sua questão. Mas o que vai interessar para a gente é a forma fracionária, numérica. Numérica. Você tem que saber escrever porque você fala português, você estuda em língua portuguesa, tá bom? Então vamos lá fazer um exemplo que vem sendo dado de forma explícita para a gente. Tipo, ele já deu, a medida.
E observe como essa pergunta ela é redundante, como essa questão em si vai ser redundante. Observe só, um segmento EF mede 18,6 centímetros. Aí ele está dizendo bem aqui, ó, discuta se ele é comensurável. Traduzindo, discuta se é possível fazer essa medida, se é possível estudar essa medida. Bom, se nós estamos tratando de números comensuráveis, é óbvio que vai ser possível fazer essa medida, porque ela em si já é uma medida. O que nós podemos fazer é fazer algumas transformações, certo? Por exemplo, 18,6 centímetros, se você tiver uma noção, ela é um pouco maior do que um lápis, 18,6 centímetros. Né? Tem aquelas réguas de 30 centímetros, de 40 centímetros. Então, esse 18,6 centímetros, eles podem ser transformados, por exemplo, em metros. Como é que nós transformaríamos em metros? Muito simples. Você andaria 2 casas para cá, para a sua esquerda. E 18,6 centímetros transformado para metros seria 0,186 metros. Pô, Thiago, mas aí tu começou a complicar. Porque esse zero não tem de onde ele sair. Na verdade, tem. Vamos fazer um exemplo desse estudo de medidas comensuráveis, por exemplo, de metro para centímetro. Isso aqui é só um parêntese nessa nossa explicação. Vamos supor que você aí tem, em média, não sei, eu vou chutar um número aqui aleatório, que fosse mais ou menos 1,56 metros de altura. Tá, como é que você poderia, no estudo de números comensuráveis, de medidas comensuráveis, de segmentos comensuráveis, né? Como é que você poderia transformar esse nosso 1,56 metros para centímetros, por exemplo? Ficou fácil. Você não concorda comigo que ficaria 156 centímetros? Qual é a medida maior ou menor? Não tem, porque ambas estão representando a mesma medida. Obviamente, se chega uma pessoa que é a metade dessa altura, aí você poderia dizer que essa pessoa ela é 1/2 dessa altura de 156 centímetros ou 1,56 metros. Perceba que trabalhar com segmentos comensuráveis é você ver as possibilidades de medidas que você pode ter para determinado segmento. Essa parte ela é uma introdução ao 9º ano, porque assim, a partir do momento que a gente passa a pegar medidas que são incomensuráveis, ou seja, que se você olhar de cara não tem como você descobrir a medida, a não ser se você aplicar uma fórmula ou uma relação matemática, aí que o 9º ano começa de verdade. Isso daqui, por enquanto, é o estudo do sentido dos números, certo? Bom, fica atento aí que na nossa próxima aula a gente vai estar trabalhando com medidas incomensuráveis, certo? Até a próxima e tchau!